Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo eu quero falar sobre reserva de valor. É um tema que, vez por outra, o pessoal pede para falar um pouquinho sobre como investir em dólar, investir em ouro, investir em prata. Então a gente vai explorar tudo isso aqui nesse vídeo. Já desde agora eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Você tem algum tipo de reserva de valor? Se tiver, deixa um comentário aqui, sim ou não. Só deixar um comentário simples aqui embaixo. Talvez no final do vídeo você até mude de opinião. Caso você ache que não tenha, talvez até você já tenha algum tipo de reserva de valor, tá? Então, antes de falar especificamente sobre como investir em dólar, ouro, prata e por que investir nesses ativos financeiros, o primeiro ponto é explicar o que de fato é uma reserva de valor, tá? E na verdade, a reserva de valor é qualquer tipo de operação financeira que você faz para te proteger contra grandes crises. Basicamente é isso que seria uma reserva de valor. E por que isso seria uma reserva de valor? Porque quando você faz algum tipo de proteção ou de hedge, que essa é outra forma que se utiliza, outra expressão que se utiliza em inglês, tá? A grande sacada aqui não é nem você ter tipo uma mega rentabilidade, fazer um investimento. Muitas vezes reserva de valor não é nem um investimento em si, é aquele ativo que te gera renda. Pelo contrário, é aquele ativo que na verdade ou ele ganha ou perde valor a depender do momento do mercado. Então a grande sacada dele é muito mais servir como um seguro para você, em que no final das contas o que você quer mesmo é não usar aquele seguro. Da mesma forma como você faz um seguro de carro, você faz um seguro de vida, você faz um seguro de saúde, você faz aquilo para se der alguma merda muito grande, mas o que você quer é não usar aquilo. Então a reserva de valor é você montar uma posição financeira que possa te proteger contra alguma crise muito grande. Obviamente não existe aquela reserva ideal, aquela reserva que vai te proteger de tudo. Mas existem algumas que eu vou comentar ao longo desse vídeo e você vai poder entender. Então aqui já deve ter dado para ficar claro que é o seguinte, que o grande ponto da reserva de valor é segurança, não é rentabilidade. Tá? Esse talvez seja o principal ponto desse vídeo. Se você entender isso, talvez você já tenha entendido o principal propósito desse vídeo, porque muita gente pensa que reserva de valor é algo tipo, não, eu vou investir agora em ouro, porque agora o ouro está em alta e vai multiplicar meu capital, eu vou investir em dólar, vou investir nisso ou naquilo, achando que não, vai ser a mágica que vai multiplicar teu capital. E não, muitas vezes você pega historicamente a rentabilidade do dólar em relação mesmo em relação ao real, sei lá, tá 1 para 5 agora, mas isso está 1 para 5 desde 1999, então tipo, taxa Selic subiu mais do que o dólar. Vários ativos subiram mais do que o dólar. Mesma coisa você pegar o ouro, mesma coisa você pegar a prata. Então é o seguinte, esses são geralmente ativos que não vão te dar esse mega ganho de capital, mas vão te proteger caso alguma coisa muito grande aconteça, tá? E muita gente pergunta, Rafael, mas precisa mesmo fazer isso? Não basta eu simplesmente fazer meus investimentos, deixar meu dinheirinho aqui em renda fixa, renda variável e estaria protegido? Não é bem assim. E por que não é bem assim? Para explicar um pouquinho melhor isso, eu preciso falar sobre o conto argentino. O que é esse tal de conto argentino? Vamos acompanhar aqui, tá? Primeiro de tudo, tudo começou lá em julho de 2008, quando um dólar valia 3,02 pesos argentinos. Então estava lá, o argentino queria viajar, queria fazer compras no exterior, queria fazer o que ele bem que entendesse, queria investir em dólar, ele comprava um dólar com apenas 3 pesos argentinos. Tudo uma maravilha, tudo tranquilo. E aí chegamos lá em 2011, então lá já em janeiro de 2011, um dólar já custava 4 pesos. E aí o argentino estava lá, pensava lá, beleza, subiu um pouquinho, mas ainda está tranquilo, ainda dá para fazer meus investimentos, ainda dá para fazer minhas viagens, sem nenhum tipo de problema. E aí chegamos lá em 2013, março de 2013, um dólar já estava custando 5 pesos argentinos. É nessa época que provavelmente o argentino deve ter começado a falar, o dólar está um pouquinho caro, é melhor dar uma segurada, seja nos investimentos, seja nas viagens. E aí passou um pouquinho mais de tempo, chegou no final do ano, novembro de 2013, um dólar já estava em 6 pesos argentinos. E aí o cara já começa a pensar, caramba, tá muito caro, não tem mais para onde ir, não é possível. Até que ele chega em maio de 2014 e um dólar já está valendo 8 pesos argentinos. E aí nessa hora que ele pega lá e fala, não, é claro que isso está totalmente fora do normal, vou parar de fazer tudo, vou parar de fazer meus investimentos, vou parar de viajar e esperar ele cair, porque é óbvio que isso não faz mais sentido esse valor. E aí a gente chegou em
Fevereiro de 2016, e um dólar já valia 15 pesos argentinos. E nesse momento ele começa a se preocupar, né? E eu estou achando que isso tem uma tendência aqui e não tem mais para onde ir. A economia argentina em colapso, dívidas atrás de dívidas, calotes atrás de calotes. E aí, abril de 2018, um dólar já valia 20 pesos argentinos. Novembro de 2018, como é que eles estavam? Um dólar já estava valendo 35 pesos argentinos. É isso aí. E não ficou por aí. Até puxar logo tudo de uma vez aqui para estragar a surpresa, mas para a gente correr aqui. Então foi lá, setembro de 2019, um dólar já era 55 pesos argentinos. Janeiro de 2020, um dólar 60 pesos argentinos. Setembro de 2020, agora 7 de setembro de 2020, um dólar quase 75 pesos argentinos. Esse é o conto argentino. E onde eu quero chegar com esse tal de conto argentino? Que muitas vezes a gente sofre de um viés de localização, um viés geográfico, que é tipo, eu invisto aqui no meu país, então estou fazendo meus investimentos, considerando o Brasil, renda fixa, renda variável, isso, naquilo, mas você não está diversificado do ponto de vista global. Você não está investindo em algo que vai te dar uma proteção real, que é uma moeda mais forte, por exemplo, algo que vai te fazer uma reserva caso alguma coisa der muito ruim. Porque a gente nunca acha que o que aconteceu com os países vizinhos da gente pode acontecer. E perceba, eu não estou falando de Venezuela, tá? Eu estou falando de Argentina, um país que tem boas semelhanças com o Brasil. Então, apesar disso não ser um cenário tipo, claro que vai acontecer, mas é um cenário possível. Não necessariamente provável, muito provável, mas é um cenário possível. Por isso que é importante você ter uma parte do seu patrimônio protegido de alguma forma, e a gente vai chegar lá no que eu acho que é a melhor forma, tá? Mas o primeiro ponto é o seguinte. Vamos pensar na questão do dólar. O dólar, hoje, ele é a reserva mundial de valor e tem uma frase muito interessante do Winston Churchill, pelo menos está atribuída a ele, tá? Eu acho que é dele, a frase é a seguinte: dólar é a pior moeda para a reserva mundial, exceto por todas as outras. Então é como se fosse quase como um mal necessário, né? Então, se a gente pensa em moeda forte hoje, mesmo hoje, o câmbio, a moeda mais forte seria o dólar. Então ela é uma alternativa sim, mas você pode fazer o que? Eu vou comprar dólar e guardar dentro da minha carteira, guardar dentro da minha casa. Você pode fazer isso, ficar com papel moeda de dólar. Mas não é a maneira mais segura de você fazer isso. Você poderia fazer também através de fundos cambiais aqui no Brasil, mas para pensar, primeiro você está pagando a taxa de administração alta, segundo, você está investindo seu dinheiro no Brasil mesmo, e o que você quer é se proteger de um problema no Brasil. Não adiantaria o argentino estar investindo em fundo cambial lá na Argentina, quando hoje ele só pode comprar 200 dólares por mês. Então isso não seria uma solução. Então se você quer investir em dólar, você teria que investir fora do Brasil. Então uma alternativa bem interessante são, pelo menos quando você pensa em investimento no mercado americano, é você investir em fundos ETF de títulos públicos americanos. Talvez essa seja a alternativa mais interessante. E aqui, apenas como um exemplo, tá? Não uma recomendação de investimento, eu separei esse ETF aqui, tá? Deixa eu só andar mais um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu separei aqui o TFLO. Por que o TFLO? Porque ele é talvez o ETF de títulos públicos americanos mais conservador, porque ele investe em títulos públicos pós-fixados de curtíssimo prazo. Isso faz com que ele tenha pouquíssima volatilidade. Em vez de você deixar o dinheiro parado em dólar, ele tem lá aquela rentabilidadezinha, sei lá, 1% ao ano. Não é algo garantido, mas vai ser nessa faixa, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas em média vai te render 1% ao ano. Então aquele dinheiro que está investindo em dólar, crescendo um pouquinho em dólar, e se por acaso tiver alguma diferença muito grande em relação da parte do câmbio em si, você estaria razoavelmente protegido, pelo menos na parte do dólar. Mas aí tem muita gente que fala, pronto, já falei aqui da parte do dólar, vou colocar aqui. Então tem muita gente que fala, não, Rafael, beleza, entendi o teu ponto, mas o que eu quero mesmo é uma proteção até contra o dólar. Os países estão imprimindo muito dinheiro, principalmente com a crise que teve recentemente, e eu quero me proteger, inclusive em relação ao dólar. Eu quero ter investimento em metais preciosos, eu quero investir em ouro. Isso é uma possibilidade também. Muita gente faz reserva de valor em ouro e algumas possibilidades em ouro e em prata. Até falando dos dois de maneira conjunta, bora falar de ouro e prata juntos, que ambos são metais preciosos. Você poderia comprar ouro físico e guardar, e obviamente por sua conta e risco. Aqui no Brasil também existem fundos de investimento em ouro, de prata eu não conheço nenhum.
E você também poderia comprar contratos de ouro na própria Bovespa, que é o OZ1D, OZ2D, OZ3D, mas qual é o maior problema dele? Eles têm uma liquidez baixíssima e um custo muito alto. Um contrato dele está na casa dos 80 mil reais, então para a maioria das pessoas é um valor impeditivo, para quem quer investir no pouco a pouco. Então uma alternativa muito interessante para se investir em ouro, pelo menos fora do Brasil, é, mais uma vez, é aquela proteção dupla, em que você se protege do ouro e que você se protege do dólar. Então o ETF de ouro tem duas opções. Teria o GLD, mais uma vez, isso não é recomendação de investimento, tá? Apenas exemplos. Teria o GLD, GLD é um dos ETFs de ouro, e o outro seria o IAL. Qual a diferença deles? O GLD é o maior de todos, o mais renomado, o que a maioria das pessoas usam, até porque tem o maior patrimônio. E o IAL é um mais recente, mas também tem o mesmo propósito e uma taxa de administração menor. Então tem sido uma escolha de muitas pessoas que estão começando, que começaram mais recentemente, tá? Também ele tem um tamanho já bem legal, tem uma ótima liquidez, não é tão grande quanto o GLD, mas ainda assim oferece essa opção. E para quem quer investir em prata, seria um ETF de prata. O ETF de prata seria o SLV. É o maior ETF de prata que existe na Bolsa Americana. Então quem quiser fazer um investimento para se proteger em relação ao ouro, em relação à prata, tem essas opções também na Bolsa Americana, que seria comprar ETFs de ouro ou ETF de prata. Lembrando que o TFLO também é um ETF, tá? Da Bolsa Americana. E aí você talvez esteja me perguntando, Rafael, mas qual é a melhor proteção? Ou melhor, qual a proteção que você utiliza, Rafael? Na minha opinião, a melhor proteção, a proteção que eu utilizo, é a diversificação. E por que eu considero que a diversificação é a melhor proteção? Porque essa é uma maneira muito mais barata de você fazer esse tipo de investimento e que pode te proteger de vários cenários e não só de um deles. Então, o que seria essa diversificação para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso? Bem, seria você fazer, por exemplo, vamos pensar aqui, você já faz seus investimentos, então sei lá, tem lá seus investimentos aqui em renda fixa no Brasil, você vai e começa, por exemplo, a investir em fundos imobiliários / imóveis. Pode ser em fundos imobiliários ou imóveis, ou em terrenos. Aí você vai começar a investimento, fundos imobiliários já seriam investimento em renda variável, você investe também em ações. Isso também te dá uma diversificação, isso protege. Mesmo com inflação, várias empresas tiveram crescimento na época de grandes inflações aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Outra forma, fazer investimentos diretamente no exterior. Então lá no exterior, pelo menos nos Estados Unidos, você pode investir em stocks, que seriam as ações americanas, você pode investir em REITs, que seriam os tipos fundos imobiliários americanos, você pode investir em ETFs, que é uma maneira muito mais simples e rentável também de se investir lá nos Estados Unidos e que eles funcionam melhor do que os ETFs no Brasil. Então assim, existe uma série de maneiras, uma série de formas de você diversificar seus investimentos de maneira a ter uma proteção muito melhor. E a grande sacada é que pelo menos uma parte dessa grana, para você estar realmente protegido, teria que estar investido lá fora. Na minha opinião, isso hoje em dia, para quem quer, quem se preocupa com reserva de valor, quem se preocupa com proteção, não é necessariamente para quem está começando agora. Quem está começando é bom ter a ciência disso, ter o conhecimento disso. Para quê? Para que em algum momento você venha a se preocupar com esse ponto. A grande sacada é essa. Mas, se você quer ter um patrimônio que está muito mais protegido em relação aos problemas do Brasil, em relação a problemas com o real, ter uma parte do seu patrimônio investido lá fora faz total sentido, tá? E aí muita gente pergunta, Rafael, beleza, como é que eu faço para fazer esse investimento? Não é muito caro, não precisa de muito valor para começar, não é muito difícil, não é muito complexo, e a resposta para basicamente tudo isso é não. É muito mais simples do que você imagina. Eu, por exemplo, até colocando aqui, muita gente me pergunta, então eu já prefiro deixar já claro, já aqui no vídeo, eu invisto através de uma corretora que se chama Avenue Securities. Essa é uma corretora. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, um link para a Avenue, caso você queira fazer seu cadastro lá, tá? Para mim, a grande sacada da Avenue é o seguinte, é uma corretora criada por brasileiros, lá nos Estados Unidos, uma corretora americana, tá? Mas criada por brasileiros, com suporte em português, com todo o apoio para você fazer a declaração do seu imposto de renda aqui no Brasil. Então facilita demais e que você pode começar a investir, sei lá, a partir de $100. Não tem valor mínimo, para falar a verdade, para você investir, porque os investimentos são proporcionais, os custos são proporcionais. Então, se você quer investir pouco dinheiro, você consegue investir, você vai gastar um pouquinho de taxa. Se for um valor um pouquinho maior, você vai gastar um pouquinho mais.
de taxa de conversão, mas é muito mais simples para fazer o seu investimento, é muito mais simples para você fazer a sua operação de câmbio. Então, para mim, pelo menos essa foi a escolha que eu fiz e eu estou muito satisfeito com meus investimentos através da Avenue. E eu acredito que esse investimento, que esse tipo de investimento lá no exterior, investir nos Estados Unidos é tão importante que quando eu criei o meu curso, a Sociedade Milionária, que é um curso exclusivamente sobre renda variável, ela tem basicamente 3 focos. Tem fundos imobiliários, tem ações e, diferente de vários cursos que falam sobre renda variável, no meu eu tenho um módulo exclusivo sobre investimentos no exterior. Essa aqui é a grande sacada, justamente para te mostrar não só como você se proteger, como você fazer esse tipo de hedge, mas principalmente saber quais são as alternativas, como você estudar os ativos por lá, como você fazer as suas escolhas, como melhorar a sua tomada de decisão. Muitas vezes o que você quer é investir por conta própria, sem que você precise ficar dependendo de ninguém, e é isso que eu ofereço dentro da Sociedade Milionária, tá? Então, caso você queira saber mais sobre a Sociedade Milionária, eu também vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo um link para você saber muito mais sobre o curso, e caso você queira se tornar um aluno da Sociedade Milionária, ser um aluno meu, a gente tem um contato muito mais próximo, você vai saber, já vou deixar também aqui também, até para facilitar, o link para a Sociedade Milionária, sociedademilionaria.com. Só você acessar esse link ou clicar no link que está na descrição do vídeo ou clicar no link que está no primeiro comentário do vídeo para você saber muito mais, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre reserva de valor. Se você gostado, deixa o teu like, não se esquece de clicar no curtir logo aqui embaixo. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui também, que é uma forma de você ter acesso a cada vez mais conteúdos gratuitos de qualidade como esse, de maneira gratuita. É só você clicar no botão inscrever-se, depois clicar no sininho para ativar notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.